Muito bem, saudações a todos vocês. Eu sou o professor Pablo Cunhado. Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Luciano Longo. E hoje nós estamos no Unifatec especial para falar sobre o novo Twitter, a nova era de Elon Musk. Para você que estava em Marte ou viajando para Nárnia ou algum lugar que você não reparou no que está acontecendo no mundo dos negócios, Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Mais ou menos 260 e poucos bilhões de reais. Exatamente, podemos colocar ali, né? Se a gente fosse cortar o PIB do Brasil, está em 1,5 trilhões, é isso, né? Por aí. Então vamos colocar que 10%, vai, mais ou menos uns 10% do... Chutando para dizer, 9% do PIB do Brasil foi o que ele usou. Para quem não sabe, produto interno bruto é a riqueza total do país. Então ele comprou o equivalente a um 9% do Brasil numa empresa. Imagina. E a comunidade ficou doida, né? Comunidade digital, tantas coisas acontecendo, mundo acadêmico, mundo político, mundo econômico, não é isso, prof? Exatamente. O Elon Musk fazendo as coisas dele, né? É um cara que a gente já vai entrar no assunto aqui. Para quem não conhece, é hoje o homem mais rico do mundo, né? Não é um dos, é o mais rico. Ele passou o Jeff Bezos? Eles estão naquela briga ali, né? Mas ele, pelo que eu pude ver essa semana aí, ele já tinha passado, se não me engano. Se, claro, né, eu estiver enganado, por favor, me corrijam aí nos comentários. Mas se não for um dos ou o segundo mais rico do mundo. E aí a ideia é quando o dinheiro, né, tá na mão de um cara só, muito dinheiro na mão de um cara só, acontecem esses tipos de escândalos financeiros, né? Escândalos no sentido de exorbitâncias, né, de números, assim, é uma coisa exorbitante, né? Exatamente, e hoje você vai saber mais sobre esse tema, a gente vai estar falando sobre o que mudou no Twitter, tá? Vamos estar conversando com vocês também sobre quem é o Elon Musk, o que a gente já sabe do que vai mudar, é um assunto muito especial, por isso que veio para o Unifatec especial, viva a redundância. Temos que deixar aqui um ponto de vista acadêmico, tá? Um ponto de vista nosso sobre isso para esse marco e até para as discussões que vão surgir entre nossos alunos, professores, amigos. A gente vai falar também sobre como vai ficar a plataforma, como eu já disse, e quem pode ou não pode entrar no Twitter. Muita gente está assanhada agora, né? Quer ir para o Twitter. Vou montar meu perfil agora. Outros querendo sair, né? Outros querendo né? Encerrar a conta. E nós já estamos prevendo, eu como mercadólogo e o professor Luciano Longo também, não sei se ele vai ter a mesma opinião, vão surgir aí muitos empreendedores de palco dizendo, eu vou te ensinar a ter 1 milhão de seguidores no Twitter. Exatamente. Vão surgir um monte de gurus agora, famosa receita de bolo, né? 5 passos para ter sucesso no Twitter, né? Para a sua empresa ficar rica através do Twitter. Fique rico de Twitter sem trabalhar e assim por diante, né? Eu acho bacana você falar dessa opinião, Pablo, porque assim, que fique claro que nós aqui, como pessoas físicas, né, nós temos as nossas opiniões e convicções políticas, financeiras, ideológicas, enfim. Mas aqui a gente representa a FATEC, então aqui a gente traz não só a nossa opinião, que também é válida e que também está intrínseca, jogada aqui na mesa, mas também a opinião acadêmica sobre isso, que é o que interessa para o nosso aluno. Não é só a nossa opinião, mas o que isso influi no ponto de vista acadêmico. Lembrando que a Unifatec ela não se posiciona sobre esses assuntos, então não há nenhum pronunciamento, até porque não faria nem sentido o reitor se posicionar sobre isso, ou a reitoria e tudo mais. Não é relevante nesse sentido. Não é relevante, né? Claro, né, o nosso reitor específico teria propriedade para falar por ser da área de economia. Claro. Mas o ponto é, o que a gente vem trazer aqui é uma discussão acadêmica para vocês. Então não é uma discussão polêmica. Então se você estava esperando uma discussão do tipo, partido tal contra partido biscoito e bolacha, eu acho que esse programa não é para você. Vina e salsicha, esse tipo de coisa. O propósito desse Unifatec especial não é esse. Então se você veio buscar isso, eu recomendo que você vá procurar outros programas na internet que discutem política. Exatamente. Nós estamos aqui para falar de marketing, estamos aqui para falar de business, de negócios e do que pode acontecer ou não. Qual é o impacto disso tudo? Exatamente. Inclusive hoje,
está trazendo aqui para o terceiro bloco. Vamos falar aqui do livro da Carolina Lima, Como Acabar com Sua Empresa em Apenas 140 Caracteres. Que, na verdade, é um título bem polêmico, mas ela fala sobre as dicas para você atuar no Twitter. E nós vamos estar detalhando aqui. Quem pode ir para o Twitter? Claro, todo mundo pode, né? Você pode se cadastrar gratuitamente no Twitter, não vai ter nenhum problema. Mas tem empresas que não entendem as regras da plataforma. Ele não é igual ao Instagram, ele não é igual ao Facebook, LinkedIn. Ele tem ali, e como especialista em marketing digital, posso afirmar, ele tem até um algoritmo próprio, uma forma própria. Então, tem cuidados que você tem que perceber para saber se a sua empresa, a sua organização, até você que pretende ser influenciador, se você está pronto para o Twitter. Eu acho que até uma peculiaridade de qualquer rede social, né, Pablo? Não nem todas as redes sociais são para todos, né? Cada uma tem a sua peculiaridade. A gente vê num cenário aí de o quê? Me corrija se estiver errado, mas nos últimos 10 anos, uma crescente de Twitter e uma briga, entre aspas, entre Twitter e Instagram, de Facebook e Instagram, né, onde a gente via a galera mais velha ficando pro Facebook e a galera mais nova indo pro Instagram. E hoje você vê, às vezes eu entro em perfis de alunos e tal do Facebook, ou às vezes vem pedir para me seguir, vou ver a postagem do cara de 2020, 2019, quer dizer, ele já está deixando de usar o Facebook e indo já pro Instagram. E aí que eu quero puxar o esquema do Twitter. O Twitter era até então uma rede social um tanto quanto esquecida. Não vou dizer morta, porque nunca esteve, mas um tanto quanto esquecida, porque já não era mais o perfil revolucionário que teve o Twitter quando entrou. O Twitter entrou na época, ou surgiu na época do Orkut, né? Com essa história toda de 140 caracteres, aonde obrigava as pessoas a serem mais sucintas, né? Aí vinha aquele lance do poder da manchete, a ideia era o clickbait, era a manchete, era penso isso e ponto final, né? E daqui a pouco já não é mais, né? Começa a ampliar esses caracteres, e aí ia ter imagem, e etc, etc, etc. Eu não vou dizer que ele perdeu o foco, mas ele perdeu um pouco do mercado, e isso é público e notório. Agora, com essa história toda do Elon Musk, cara, deu uma mexida boa, né? E eu acho que talvez seja a hora de aqueles que não... Isso não é opinião minha, talvez eu estou inferindo isso, né? Mas, assim, seja a hora de você que não estava mais tão ligado no Twitter voltar a ser aquele cara que, de repente, com redes sociais, o negócio dele vira, seja melhor para ele e tal, ir para o Twitter, quer dizer, vai dar uma mexida, alguma coisa, e eu acho que, quero crer, né, eu sou crédulo bastante assim, mas quero crer que alguma coisa boa vai acontecer nesse sentido todo. A gente vai ter mudanças aí. O Twitter, ele tem uma peculiaridade. Ele começou em mainstream, né? Acho que uma curiosidade legal sobre o Twitter. Tem gente que não entende como funciona. Eu tô ouvindo vocês falarem, mas eu não tenho noção de como é que isso funciona, como é que é. Então, o Twitter, ele é um microblog, ou seja, agora tá em 280 caracteres, se eu não me engano. 280. Começou com 140. E aí ele começou a fazer, tipo, quando você brinca de pega-pega e é criança e fala figas da terça-feira, figas com pé e doce de leite. Então ele começou a não contar link, não contar imagem nos caracteres, e ele dá aquela roubadinha para ajudar o usuário, né? Cada vez mais ele vai dando roubadinha. Daqui a pouco ele não conta mais vogal, daqui a pouco ele não conta mais consoante, vai saber. Mas a graça do Twitter, para quem não entende, tipo, eu lembro que em 2011, quando eu fui mexer no Twitter pela primeira vez, eu tava bem perdidaço. Tipo, nossa, mas como é que funciona essa rede, né? Todo mundo fica fazendo um comentáriozinho, e daí? Como é que é esse balaio de gato? Então, para quem tá boiando em relação ao Twitter, ela tem trending topics, ou seja, assuntos que eles estão em hashtags, que são os assuntos mais comentados. Então, vamos supor que hoje é o dia do gato verde. Inclusive, fazendo um parênteses que tem a ver com o que você está falando aí, o lance da hashtag, ela começou pelo Twitter. Sim.
O Twitter foi que lançou a hashtag que hoje tem bomba no Facebook, no Instagram e outros bichos aí. Sim, ele começou em 2006, e se eu não me engano, acho que foi, me corrijam se eu estiver errado, mas foi em 2007, 2008 que ele lançou. A produção vai dar uma apurada pra gente quando que ele lançou o hashtag, vai mandar pra nós aqui. É bom de ter produção, né? E acho que o lance do arroba também, né? O arroba fulano de tal começou pelo Twitter, não foi? O Twitter também, ele foi um dos que entrou nessa vibe, né? Uhum. E aí, o que acontece? Só explicando o funcionamento, você pega um assunto, coloca numa trending topic, e aí você comenta o assunto em cima. Então, por exemplo, Neymar vira e fala, hoje é dia do gato verde, e eu não gosto de gato verde. Então, você pode retweetar no seu perfil, ou você pode comentar colocar a hashtag e comentar embaixo. Então, se muita gente for se identificando, comentando, dando like em você, você vai aparecendo para o algoritmo. E as pessoas que gostaram do seu comentário, 2007. Então, a produção confirmou aqui. Muito obrigado, produção. Melhor produção do mundo aqui. 2007 foi quando lançou a hashtag, ou como o pessoal no Brasil gosta de falar, jogo da velha, né? Então, assim, basicamente você fica comentando sobre assuntos ou lançando tendências, e se as pessoas compram essa tendência, compram essa opinião, vai escalonando. Uhum. Então, você pode perceber que é uma coisa bem subjetiva, é sutil e é complexa de se fazer. Uhum. Com isso, quando surgiu o Twitter e essa história toda da hashtag e tal, foi que a gente começou a ver na TV aberta, no cantinho lá, hashtag Domingão do Faustão, hashtag não sei o que, né? Eliana, show do não sei quem. E aí, para quê? Porque até então a mídia que eu não sei, eu nunca sei se a gente considera a TV como mídia off ou mídia on. Hoje, pela interatividade, até pode ser on, né? Cara, eu acho que dá para chamar a TV de uma mídia híbrida. Porque ela tem hashtag, tem QR Code. Você tem ainda uma interação e tal. Em se tratando de TV aberta, ou mesmo a TV fechada, né? Nem se contando o streaming, porque aí realmente é on. Mas quando ela era mais off, vamos dizer assim, né? Você medir a audiência, para medir a audiência era complicadíssimo. E diferente, por exemplo, do rádio, que o cara colocava uma promoção lá e dizia, nossos ouvintes, liguem pra gente aqui que o sorteado vai levar o ingresso de um par de ingressos de cinema, né? E aí, se tinha um monte de gente ligando, legal, tá interagindo, a coisa tá acontecendo. O Twitter foi a primeira medição, assim, né, para a TV aberta principalmente, que o cara podia colocar o hashtag, sei lá o que, programa tal, e você ter uma resposta quase que imediata nas redes, né? E daqui a pouco você via nos trend tops, né, como o Pablo falou, aquela hashtag ou aquelas hashtags, enfim, no topo, né? O trend top nada mais é do que o que está sendo falado no mundo através do Twitter. Só que chegou a um ponto do auge do Twitter que é o que está sendo falado no mundo, ponto. Né? Trend top do Twitter era a coisa que realmente era o que estava acontecendo, né? Porque se não estivesse lá dentro, não estava acontecendo. Né? Então, o que aconteceu foi que as outras mídias começaram a se beneficiar muito do Twitter por conta desse cross-mídia aí, né? Dessa parceria mesmo que não autorizada, vamos dizer assim. Né? E aí cabe a gente, nesse histórico, destacar um ponto bom do Twitter e um ponto negativo. O ponto bom foi que, é claro, não foi só pelo Twitter. O pessoal geralmente acaba sendo equivocado quando aponta o Donald Trump como o primeiro político a usar redes sociais em suas campanhas, sendo que foi o Barack Hussein Obama que começou com isso. Inclusive, Barack Hussein. O nome completo dele, né? Para ninguém confundir se for qualquer outro Barack Obama. Eu estou falando do presidente dos Estados Unidos. Inclusive, o primeiro presidente de... Mas você não tem aquela história toda de esconder o nome do meio, etc. Não, sim, agora eu tô falando... Para os outros você abre. Não, eu tô entendi. Não, hoje, inclusive, em aula, eu estava dando uma aula sobre o
o Cialdini, eu falei o nome do pesquisador do meio, que é Beno, que ele esconde Beno, agora eu falo o nome do meio de todo mundo. Sem misericórdia. Contaram que meu nome do meio é Rodrigo, né? Então eu tô contando de todo mundo. Eu te falei, o meu é Ricardo, né? Então, Ricardo, né? Luciano Ricardo. Eu sou Pablo Rodrigo, né? Olha, podemos ser dois espanhóis. Né? Exatamente. Novela mexicana. Novela mexicana, né? Um podcast com Pablo Rodrigo e Luciano Ricardo. Sabor do marketing. Né? Mas, enfim. Eu quero destacar isso do Barack Obama, porque ele, inclusive, também é o primeiro a participar em podcast. É uma coisa que é importante, porque acaba revolucionando. E não é um podcast que ele foi no estúdio, assim, num estúdio de garagem, num podcast americano raiz, assim, isso foi muito legal. E aí, o que acontece? Só que ainda é o problema da inovação, né, gente? A inovação só é inovação, conforme até os autores, né, Nonaka, Takeuchi e muitos outros, inovação só é inovação quando o mercado absorve. Então, mesmo por que ninguém lembra do Barack Obama nas redes sociais? Porque não era o momento. Não era o momento das redes pegarem, não tinha tanta celebridade fazendo barulho no Twitter. E aí a gente tem a questão do Trump. Então, começa com o Trump e muitos... aqui, ó. A produção aqui falou Los Marqueteiros. Los Marqueteiros. Olha, a ideia tá boa. Vamos levar para a diretoria, né? Los Marqueteiros. A gente põe um chapéu mexicano, né? Uma palhazinha do lado no canto da boca aqui. Não, e faz meio espanhol, vai comendo pucheiro, comendo pucheiro e guacamole. Né? Mas aí o que acontece? A gente tem esse ápice de líderes mundiais começarem a usar o Twitter. Até tirando o trabalho de assessores de imprensa, né? Sim. Todo o trabalho que o assessor de imprensa tem para mandar para a imprensa, o release e tudo, vem o presidente lá, o dono da empresa, e joga no Twitter. E a própria mídia, a imprensa, começou a usar o Twitter. Esse foi um ponto ápice. Porém, nós tivemos também um fracasso do Twitter, que poucas pessoas perceberam. Antes desse fracasso, deixa eu corroborar com isso que você está falando. Nessa época também, do ápice do Twitter, como você colocou, foi a grande entrada das marcas, e as marcas começaram a ter tom de voz. É o que hoje a gente fala de tom de voz, que a gente acha bem comum, começou mais ou menos por ali, pelo Twitter. Foi quando os atores globais de Malhação, as marcas em si, puderam ter Twitters em que você, mero mortal, poderia estar próximo desse cara. Conversar com o Itaú, conversar com o... sei lá, me fugiu o nome de ator global aqui. Que falar com o Caio Castro. Exatamente, né? E ele responder para você, seja ele um assessor do cara ou não, né? Isso aí não cabe, isso aí não cabe. Mas deixa pra lá. Não estraga a mágica, não estraga a mágica. Não fala que Papai Noel, né? Aquilo que a gente já sabe. Mas a história é que foi o grande começo ou estreitamento da relação entre o cliente final e a marca, ou o ídolo dele, né? Essa mesma... O sintoma que você teve quando começou a usar o Twitter, que você ficou espantado, eu fiquei resistente, vamos dizer assim. Porque para mim tudo aquilo lá era assessoria de imprensa. Era assessor falando pela marca, pelo ator, pelo famoso, enfim e tal. Até que alguns começaram a se descobrir que realmente era e outros não, né? O que é comum, né, gente? Vamos ser bem sinceros, que a gente sabe que nem todo autógrafo é dado pelo próprio cara, né? Ou seja, mais ainda a comunicação, aquela história do Luciano Huck ler todos os comentários que fazem por ele nas redes sociais, pode esquecer, nem teria tempo para isso, a não ser que nem se ele só fizesse isso, porque os comentários são gigantes, né? São muitos comentários. Então foi a primeira vez que as marcas começaram a estreitar relacionamento com os clientes e tal. E aí, junto com esse estreitamento, né, a gente tem a substituição. Para você que é jovenzinho, que não sabe, hoje ele é usado de uma outra forma, ele é usado comercialmente para SEO, né, Search Engine Optimization, e também ele é utilizado cientificamente, especialmente na academia europeia, na academia na Europa, né, nos pesquisadores europeus. O blog ele já está se tornando uma fonte de pesquisa acadêmica forte. Tá? Aqui a gente está ainda, né, tá engatinhando, alguns pesquisadores aceitam, outros não.
Mas o que cabe dizer é, antes, um global, ele tinha um blog. Tanto que os produtores de conteúdo na época de 2000, 2000 e pouco, começaram a xingar e reclamar muito. Por quê? Porque chegava uma Isis Valverde da vida, um Caio Castro, montava um blog de fotos e ganhava o prêmio IBEST. Porque ele era um global, então ele conseguia atingir muito mais gente. Né? E o Twitter também acabou fazendo isso. Né? Os globais entraram, atores famosos, influenciadores, e foram pegando. E as marcas começaram a se humanizar, gente. Isso, vale o destaque, né, de um publicitário que já estava fazendo isso antes no Facebook, que era o publicitário brasileiro, esqueci o nome dele, da Gina Indelicada. Eu não sei, mas eu sei qual que é, que é o Gina do Palitos Gina, né? Isso, e aquela moça da Gina, assim, e tal. E, cara, esse cara teve uma interação gigantesca com a galera. Assim. Foi engajamento, quando a gente ainda nem falava de engajamento, né? Exatamente. A gente não tinha nenhuma palavra para isso, né? Hoje você tem índices, tem como mensurar, hoje tá tudo, quando ele chegou lá era tudo mato. Exato. E aí, o que acontece? Esse é o sucesso do Twitter, de permitir que essa prática que publicitários brasileiros já estavam tendo, como esse caso do Gina Indelicada, viesse para as marcas. Hoje a gente tem aquela brincadeira gostosa. Disney provocando Netflix, Netflix provocando Disney, Torrent falando por cima. Até a Netflix, ela consegue fazer uma coisa muito legal, que é zoar o pessoal dela não ter Harry Potter. Que todo mundo perde Harry Potter, ela fala, não vou ter nunca. Ela brinca, se zoa. Aí vem a outra e fala, a Disney eu tenho, sei lá, não é Disney, é Warner, né? HBO, né? HBO Max, obrigado, produção. Temos a produção aqui é fantástica. São 78 computadores com pessoas de todos os países ali, né, nos bastidores. Inclusive, 80% desses são indianos, né? Exatamente, né? Para quem não entende a referência, né? Os indianos são campeões em matemática e o CEO do Twitter, ele é indiano. Então, tipo, para quem não sabe... E grande parte dos saques, né, dos serviços de atendimento ao consumidor da Europa, dos Estados Unidos, são indianos que respondem. São empresas e até secretariado de gente muito importante. Então, sim. Para quem não... Ou seja, não desmerecendo, tá? Muito pelo contrário, elogiando. Então, se você não sabe o quanto... Fora a potência econômica que a Índia é. Então, se você você que está entrando no mundo dos negócios, está ouvindo aqui, não conhece a Índia, você está por fora de uma das maiores potências econômicas e intelectuais do planeta. E de mão de obra. Assim de como tudo. A China. Tá. Sim, então fique de olho. E aí a gente fala do fracasso também. O Twitter, essa história de live, né, pegou muito. Então aqui, você pode estar ouvindo a gravação, ou pode estar assistindo depois a retransmissão, mas o que acontece? Esse online, esse ao vivo, o YouTube se apropriou. O Instagram, ele tenta. Mais ou menos. Mais ou menos. O Facebook entrega bem. Eu tenho que admitir, o meu trabalho com social media, as lives que eu vejo no Facebook, ele entrega muito bem. O YouTube entrega muito bem também. Sim, muito bem. Mas o Twitter, ele se propôs a fazer uma outra plataforma, que foi o Periscope. E o Periscope eu achava muito legal. Eu, particularmente, achava o máximo. Porque vinham pessoas de lugares do mundo até mostrando coisas muito doidas. Só que era como se fosse um outro YouTube, né? Um outro tipo de YouTube. Só que o Periscope, né, só explicando, fracassou. E o Twitter ficou no negócio. Última curiosidade do Twitter, antes de a gente ir pro Elon Musk. Você sabia que o Twitter, ele era para ter sido uma rede social de podcast? Sério? Desde o início? Desde o início. Quando eles foram desenvolver, os dois criadores do Twitter foram criar, eles falaram, não, vamos fazer uma rede social de podcast em 2006, quando não foi a era de ouro dos podcasts. O podcast estava começando ainda. E aí, lembre-se, o Adam Curry cria o podcast em 2004. Então, o podcast era menos que um bebê, um embrião. E aí eles fizeram uma pesquisa de mercado rápida e de qualidade e descobriram que era um fracasso. Mas nessa época que o podcast era algo só de áudio. Só áudio. E assim, ainda não tinha dado boom. Nem nos Estados Unidos tinha dado boom do podcast ainda. Porque assim, primeiro você tem o boom do podcast nos Estados Unidos, depois, agora que está tendo no Brasil. Até como o Pablo fala, você está indo de paraquedas agora, né? Que você é novinho e tal. O termo podcast era utilizado somente para streams de áudio somente.
Áudio, e tinha que ter um o pessoal radical, extremo, o pessoal brigava comigo se eu falasse, não, aquilo ali é um podcast. Podcast, para mim, tem que ser se não tiver no iTunes e não possuir um RSS2, não é podcast. Que era a plataforma que você poderia acessar os podcasts. E a ideia era ele ser vendido, né, ou comercializado, ou entregue, ou disponibilizado como uma música, né, um audiolivro, uma informação qualquer, né? O que se tem hoje também muito no Deezer, no Spotify, né? Inclusive, esse nosso vai para o Spotify? Com certeza. Professor, você está sendo ouvido no Spotify, olha só. Olha, já está online? Bom. Nesse momento, veja. A vantagem de gravar é que você transcende espaço e tempo. Com certeza. Né? Então neste momento que você está ouvindo a gravação, professor Luciano vai estar em Dubai, relaxando uma hidromassagem. Com certeza. Comendo tâmaras frescas. Exato. E figos turcos. Né? Comendo muito bem. Veja que bom gosto, né? Então a ideia era que... do que a gente estava falando? Do podcast. Do podcast que surgiu único e exclusivamente como áudio. Então, por isso que uns caras estão chamando de videocast, talvez não colou muito esse termo. Assim, academicamente falando, vamos fazer uma aspas aqui, porque eu não posso fugir dessa parte. Não, acho que tem que ir academicamente, para semântica, né? Para semântica, academicamente é considerado videocast, tá? Exatamente. Porque o podcast, ele precisa... ele tem algumas características específicas de bate-papo e tudo mais. Então, você pode chamar de podcast e também de videocast. Então, dá para chamar dos dois nomes. Aqueles com imagem, né? Mas o que for só áudio aí é podcast. É podcast. Então, era o começo dessa história toda aí, então, né? Mas continua a tua... Perfeito. E aí a gente tem... E o Twitter decidiu, não vamos fazer isso. Vamos fazer um microblog. E deu certo. Só que assim, eu tô aqui antes do Elon Musk comprar, né? A gente teve aqui, antes dessa compra, né, só explicando o cenário, o Twitter ele passou por alguns altos e baixos. Eu tô aqui com eu puxei aqui, tem um portal, inclusive, para quem quiser, esse portal é muito bom, que ele é de graça, tá? E ele dá muitas informações boas, que é o Status Invest. Hoje, a ação do Twitter, no dia da gravação, né? Você está assistindo a retransmissão, talvez o valor esteja diferente, né? Hoje, dia 28 de abril, está valendo $48,72. Então, ele teve uma grande alta, né, agora em abril, por conta da especulação. Porque como que foi o negócio? O Elon Musk... ele primeiro comprou a maioria das ações, tá? E aí depois ele começou a forçar para poder comprar. Né? A ideia dele era comprar o Twitter. E começou a entrar em negociação com o pessoal. É o que se chama de especulação. Né? Especulação. E aí o que aconteceu? O Elon Musk colocou a proposta dele muito acima, tudo mais, né, do valor que a empresa estava, né? Por quê? A empresa teve crescimento nos últimos 5 anos? Teve. Em 2021, ela aumentou o número de usuários? Sim. Mas a empresa de rede social, de comunicação digital, não é só o número de usuários, é o número de receita. E o problema que a gente tem com o Twitter é você vender esse serviço. Porque o que acontece? Ele tem menos seguidores que o Facebook. O Facebook tem bilhões de seguidores. Chega a quase 1 trilhão, se eu não me engano, no Facebook, os números mais atuais. O Instagram está no mesmo caminho. Mas o Twitter é uma rede social de formadores de opinião. Mesmo assim, mais de 200 bilhões de usuários. Eu vou trazer aqui, eu tô com os números. Pelo que eu ouvi hoje. Na verdade, nós estamos com 217 milhões de usuários. Só que você tem que entender o seguinte, quem são os usuários? O relator da Folha de São Paulo está acompanhando o Twitter. O diretor do BBB está acompanhando o Twitter. O dono da Você S.A., os CEOs da JBS, todas as empresas grandes do Brasil e do mundo, Microsoft, Tesla, todas elas estão com perfil no Twitter. Então, muitos formadores de opinião, professores,
intelectuais, autores, muita gente que forma a opinião das pessoas está no Twitter. Uhum. Então, não se trata de quantidade, trata-se de qualidade. E não dizer que de relevância. E não é que o formador de opinião vale mais que os outros, mas em questão de influência, ele tem uma influência maior. Claro. Então, esse é o ponto. Por isso que o Elon Musk estava de olho, porque é uma plataforma muito interessante. Uhum. E também a gente tem que lembrar, vamos trocar em meados. O Mark Zuckerberg, se ele puder, ele compra até a sua tia e seu tio. Uhum. Ele compra tudo. Entendeu? Acho que se o Elon Musk viesse aqui em Curitiba e fosse no sinal, né? O pessoal oferecesse a balinha, ele compraria todas. E ainda compraria o cara que vende a balinha, contrataria ele pelo Facebook. A fábrica que vende a bala pro cara, exatamente, compraria, seria um produto metaverso. O cara ia estar com a camiseta ali, produto metaverso, 2 funcionários. Então, é impossível para ele quase, impossível é uma palavra muito forte, mas é muito difícil para ele comprar o Instagram, ou o Facebook, ou qualquer outra das redes. Tá? Por LinkedIn, ou ainda o Reddit, que está ganhando muita relevância. Esses caras ainda eu acredito, mas quando você vai mexer com o Zuckerberg, cara, ele é outro Elon Musk, ele tem grana a ponto de rejeitar. Pode ser um baita do negócio, tanto que ele foi um grande negócio para os ex-donos do Twitter, vendê-lo, né? Assim como foi para o ex-dono do WhatsApp vender para o Zuckerberg, porque era assim, tua empresa vale 10 milhões e eu pago 40, né? E o cara que está ali, não é que precisando de grana, mas para ele a grana é um diferencial, o cara fala, eu criei esse negócio aqui, eu crio outro, né? Como foram grande parte dos negócios do próprio Elon Musk. PayPal e outras coisas que ele acabou vendendo para poder conquistar outras coisas para frente. Então, ele conseguiu comprar por conta disso, para começo de conversa, porque esses caras queriam vender. Agora, a pior coisa é você comprar um negócio, ou tentar comprar um negócio, ou fazer negócio com quem não quer vender, né? Você vai encostar qualquer quantidade de grana e o cara não vai querer abrir mão do negócio para você. É o caso do Facebook e do grupo Meta, né? Onde nada do que está ali está à venda e vai ser muito difícil arrancar do cara, seja o preço que for, entendeu? Esse que é o problema. É um dos ativos mais ricos do mundo, mais valiosos. Sim. Então, esse é o problema, mas tem uma jogada. O que o pessoal do mercado financeiro está dizendo hoje que aconteceu ali, né? São os bafafás, né? Especula-se que aconteceu, não temos certeza se isso aconteceu. Não temos certeza. Mas já se fala, né? Mas fala-se que ele comprou a maioria das ações, e aí o Elon Musk, ele é um especulador nato. Tanto para você ter uma noção da habilidade dele, ele pegou uma criptomoeda, que é um Toincoin, que é a Shiba. Uhum. Então, essa criptomoeda que ele comprou, gente, vocês não têm noção de como tá barato. Com R$10, você compra, sei lá, 60 mil Shibas. Tá? Mais ou menos assim, você tem uma noção de como que tava. É tipo o peso argentino. Não, mais baixo. Mais baixo ainda o valor, né? Peso argentino agora em abril de 2022, tá, gente? Se estiver ouvindo isso, vai que valoriza, né? Sempre datar aqui é valor de moeda. Exatamente. Agora, o que acontece? Ele comprou milhares colocou milhões de dólares ali. O que aconteceu? Ele foi na Shiba, todo mundo foi junto. Uhum. E ela andou, se eu não me engano, 2 casas. 2 casas para a esquerda é muita coisa. Pega o teu salário, tá? E multiplica por 100. Põe 2 zeros no final. Põe 2 zerinhos no final. Você imagina o teu salário com 2 zerinhos no final. É isso que aconteceu com a moeda. O Bitcoin, ele já tinha entrado, ele tinha falado, não, agora a Tesla vai receber em Bitcoin e começou a investir. O Bitcoin subiu, ele ganhou dinheiro, vendeu. Uhum. Depois saiu. Ele só falou. Então, quando ele fala, ele sabe o que falar. Tem algumas pessoas na imprensa que acusam, né, que teorizam ou afirmam que ele já, fato consumado, que ele já foi punido com uma multa bem alta por divulgar dados de investimento no Twitter, tá? E aí, durante essa divulgação, ele manipulou o mercado.
e ele tomou uma multa enorme por causa disso. Então, há especulação, sempre há, né, nesse meio, de que ele quer controlar o meio de comunicação. Porém, o que ele está dizendo, a gente vai ler daqui a pouquinho a declaração dele. Até inclusive, esse lance da multa, né, que você fala e tal, aquela velha história, né, cara? Tem multas que valem a pena serem pagas, tá? Vamos deixar isso assim. Vamos dizer que compensa financeiramente. Exatamente. Claro que eticamente pagar uma multa você está fazendo errado. Se você tomou uma multa que você fez errado, mas financeiramente é o lance de dizer, eu vou lá, compro um monte de ação, digo que vou comprar a companhia, né? As ações acabam caindo ou subindo, sei lá, dependendo do que for, só que nisso eu já comprei um monte na baixa, e para você que tem 2 anos de idade, porque os outros já sabem, né? Todo mundo já sabe, mas é legal deixar registrado que se ganha grana na Bolsa de Valores comprando na baixa e vendendo na alta, né? Isso é o básico do básico da operação financeira. E aí, se o cara compra na baixa, diz que vai comprar, as ações aumentam, ele ganha um monte de grana, toma multa, mas essa grana que ele ganhou, paga 200 multas dessa, né? Então, às vezes, o lance da multa é só um proforme, só para dizer, não vai ficar em branco, mas que, na real, o cara já sabe que vai pagar, mas ele não está nem aí para isso. É claro que em momento algum aqui a gente está dizendo que é melhor. Que é um modus operandi legal fazer dessa forma. Né? A gente sempre incentiva você a fazer tudo que for ético. Claro. Né? E a gente não está aqui para julgar o Elon Musk também. Não. Mas o fato há essa especulação. E o Twitter hoje, né, qual que é a realidade dele? Para a gente explicar como foi essa negociação. Hoje o Twitter ele tem 217, de acordo com a Valor Invest, tá? Informações da Valor Invest, são 217 milhões de usuários ativos. Só se conta, professor Luciano, os usuários ativos. Usuários ele pode ter bilhões, sim. Não estaria errado. Ser, então mas que são só os usuários ativos. A galera que entra, que comenta. Você que tem tua conta no Twitter aí não entra faz 5 anos, você não é usuário ativo. Exatamente. Você não entra pra conta. Não necessariamente você precisa comentar, tweetar, retweetar, enfim. Mas se você está entrando e vendo e saindo e tarará, você é um usuário, ainda considera-se ativo. Inclusive em 2021, ano passado, eles tiveram um aumento de 13,02%, né, desses 192 milhões registrados de um ano antes, né? Então foi um crescimento e tanto. E quem são os maiores consumidores de Twitter? Onde tem o maior número de usuários? De acordo com a Statista, é o nome da empresa, em primeiro lugar, obviamente, Estados Unidos, com 76,9 milhões de usuários ativos do microblog. Na sequência, pasmem, Japão, com 58,9 milhões. Lembrando que muitos autores de mangá, autores de livro, o Japão é um país que lê muito jornal. A gente já fez um evento aqui na Unifatec com uma professora do Japão e a gente percebeu que é assim mesmo, né? Eles leem muito, então o Twitter está muito ligado à imprensa. E também é autor de mangá, autor de série que se comunica muito ali. Em terceiro, até aquela quantidade de pessoas, né? Aquela história da audiência, né? Então, você faz o mesmo programa de rádio que passa em Curitiba e passa em São Paulo, lá você vai ter mais audiência, porque tem mais gente lá. É o mínimo, não é que os caras gostam mais, é porque proporcionalmente lá tem muito mais gente. Né? Exatamente. Em terceiro lugar, a Índia. É um dos mercados mais promissores do mundo, então não me surpreendo. Outro que também é inchado de gente, né? Inchado de gente, 23,6 milhões. E no quarto lugar, Brasil. 19,05 milhões de pessoas. Eu achei que o Brasil não ia entrar nem nos 5. Então ele tá em quarto, né? Legal. Lembrando que na China nós temos restrições de redes sociais, tanto que lá não se usa Google, lá se usa Bing. Então se a China entrasse no Twitter, aí a história era outra, né? Ela tinha potencial para passar o Brasil fácil, pelo número de pessoas, né? Então essa é a realidade hoje do Twitter. A gente comentou alguma questão aqui sobre o que vai mudar no Twitter, né? Eu acho que dá para a gente começar a falar do Elon Musk como um cara que é tido, né? Ou ele mesmo se auto-intitula um liberalista,
né? É um cara que gosta e luta pela liberdade de expressão, e aí isso que me assusta um pouco, seja ela qual for, né? Ele acha que... Bom, eu não vou entrar no mérito da questão, mas o que eu quero dizer mais ou menos vocês viram o que aconteceu com o Monark do Flow. Sim. Então, é como se, tá? Entre aspas, por favor, guardadas as devidas proporções, é como se o Elon Musk fosse um monarca. Ele é a favor da total liberdade de expressão. Beleza. O Twitter, ele era, e continua sendo, ou talvez seja até mais, né? Vai se tornar ainda mais, uma rede social que não tem tantas amarras assim. Veja, eu estou falando isso em comparação com outras redes sociais, onde qualquer palavra de baixo calão e etc e tal é proibida, editada, né? O cara paga com menos visualização e etc e tal, o que não acontecia e até então não está acontecendo no Twitter, tá? Porém, o que a gente pode dizer é o seguinte: qualquer rede social, seja Twitter, ou do grupo Meta, ou do grupo, né, como é que é o novo grupo do Google? Abnet, não? Abnet. Abnet, Acho né? que é Abnet. Alphabet. Alphabet. Alphabet, né? Alphabet. Qualquer rede social dessa é passível e crível aqui, né? Passa por um crivo das leis do país. Então, você falando do negócio da China e tal, não entra lá, não vai entrar e acabou. No Brasil entra, mas também nós temos as nossas regras, que podem ser diferentes dos Estados Unidos. Por exemplo, se você for ver em questão de marca, né, aqui a gente tem uma como é que chama isso? Uma visão, não, uma visão um pouco diferenciada do que tem os americanos sobre guerra de marcas. Lá você vê a Pepsi brigando com a Coca-Cola há anos e explicitamente, aonde um dá um tapa na cara do outro, literalmente, na propaganda, e diz, eu sou melhor que você. No Brasil não pode isso acontecer. Nossa, né? O Conar pira, você tá louco. Exatamente, os caras vão em cima e pronto. Nossa, o Conar vai babando em cima. Então, assim, a Coca-Cola vai poder chegar no Brasil e falar o que quer, já que agora o Elon Musk permite? Não, também não é assim, tá, gente? Então, vamos deixar bem claro que existem as regras do jogo do Twitter, mas também existe do país, regionalmente falando aqui, que também não vai deixar a coisa descambar para onde tem que ir. Né? Eu acho que para você poder entender isso melhor, cabe que você entenda o lado do player. Então, entenda o lado da empresa, do Facebook, do Instagram, do YouTube, porque assim, eles estão me cerceando a liberdade. Deixa eu jogar no teu colo um pouquinho dos problemas que eles têm que lidar. Primeiro problema que uma empresa de rede social tem que lidar mundialmente, direitos autorais. Uhum. É complicado. Você acha que a Warner vai deixar quieto todo o dinheiro que ela gastou para produzir as coisas dela? Ela vai falar, não, pega de graça, pode usar. Põe aí. Põe aí, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Jamais, né? Não. Veja, eles gastaram dinheiro para produzir, eles estão certos, eles têm o direito intelectual da obra. Claro. E eles vão pedir. Hollywood vai para cima. Vai para cima do Twitter, do YouTube, do Instagram, vai para cima de todo mundo juridicamente. E aí você tem uma outra situação, que são os governos. Então, os governos vão para cima. A gente tem duas situações bem interessantes que vão explicar por que o Twitter precisa tomar cuidado. E todas as redes têm. O caso do Telegram. O caso do Telegram, o Telegram não tinha escritório no Brasil. Uhum. E aí a justiça brasileira foi para cima. Falou, como que você vai atuar num país de mais de 210 milhões de pessoas e não tem um escritório? Né? Até tem uma questão de usuários, né? Chega um tempo, uma quantidade de usuários que o cara é obrigado a ter escritórios regionais. É obrigado, e tem que lembrar o seguinte, a lei do consumidor dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha, do Chile, é diferente da lei do consumidor do Brasil. Então, o brasileiro, mesmo que seja um serviço gratuito que ele está ali, ou até quando ele paga para um ads numa rede social, ele tem direito do consumidor. Uhum. Então, tem que ser exercido isso. Então, você precisa de uma questão. O WhatsApp, antes dele, ele com o escritório no Brasil, foi bloqueado na justiça 2 vezes já no Brasil, e parou o WhatsApp. O juiz foi lá e não, vou parar, você não quer me dar o dado.
E foi assim, porque são leis diferentes. É. A lei americana não tem força aqui no Brasil. Nós temos uma lei completamente diferente. Então você tem isso tudo, e aí você vai criar algoritmos para quê? Todo mundo acha que a rede social é só uma questão de política. Ou é de esquerda, ou é de direita. Cara, a rede social, ela precisa fazer dinheiro. Sim. Porque é caro. Para você ter noção, um site, você paga lá R$100 por mês para o servidor. Se passar de 6 mil pessoas acessando ao mesmo tempo, qual que é a regra? O site cai. O site cai e o provedor não é processado, porque você assume, você assina um contrato e fala, olha, se ultrapassar o seu limite, para não ferrar o nosso servidor, nós vamos derrubar o teu site. Exatamente. Ou então você paga mais e dá acesso a 10 mil, vamos dizer. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Então, esses caras têm que pagar servidor, tem que pagar um monte de coisa. O dinheiro tem que sair de algum lugar, e ele sai de anúncio. Mas, para você ter empresa, tem que ter segurança. Então, tudo isso vai entrando no jogo. Então, não é tão simples de, não gosto da candidata tal, não gosto do candidato tal. Vou meter o pau no cara, entendeu? Vou fazer xingar, perseguição política, não sei o que lá. Você não tem só a ideologia das empresas, você tem questões econômicas para pensar, que são complexas também, né? E aí que entra essa questão. O Twitter, ele precisa se preocupar com isso tudo, ter escritórios em diversos países. Não é tão simples quanto parece. Tá? Nem tudo é feito de lá, né? Tem muita coisa local, até porque o comercial, que é o que paga a conta, como o professor Pablo falou, ele tem que estar aqui, ele vai visitar as empresas aqui, não é simplesmente uma coisa online, né? Quando a gente fala de rede social, a gente acha, recai no erro de achar que é tudo online. Pode parar, gente, não é assim que funciona, não. Tem equipe comercial vendendo, tem um monte de coisa rolando, tem funcionário, tem bastante coisa física, né? Bastante coisa off acontecendo para que o on, de fato, vá para o ar. Né? Não é da noite para o dia isso. Não é. Mas antes, vamos para uma curiosidade aqui. Você sabe qual é a nacionalidade do Elon Musk? Cara, eu já ouvi falar, mas não vou lembrar agora. Então. Australiano, não? Não, caia para trás. De acordo com o portal Olhar Digital, nascido na África do Sul, caramba, então, ou seja, ele é africano, em 1971, o empresário Elon Reeve Musk é filho de um engenheiro mais um nome do meio. Mais um nome do meio. Mais um Reeve. Reeve. Revelamos o do meio do Barack, revelamos do Elon Musk. Bill Gates, o próximo é você, nós vamos descobrir o seu nome do meio. Elon Reeve Musk. Até porque Bill é William, né? Bill é William. Bill é diminutivo, apelido de William. Claro que você ouve o William, tem tudo a ver com Bill. Tudo a ver. É como Zé e José, né? Zé e José. É comum. Vamos lá. Então ele é filho do engenheiro sul-africano, o Aaron Musk, e uma ex-modelo canadense, Maya Musk. Ele, seu irmão Kimball Musk e sua irmã Tosca. Tosca é o nome dela, não é? Deve ser o nome italiano, que é Tosca. Tosca, né? Não estamos falando mal da Tosca, da Tosca Musk, não é que ela é tosca, não, por favor. Eles passaram a infância na cidade de Pretória, não tiveram uma infância muito boa, tudo, então ele foi criado lá. E aí ele foi criando, ele foi fazendo toda a parte de tecnologia. Foi ali que ele foi criando a fortuna dele, tá? Só para a gente ter aqui uma curiosidade. E vamos saber o que ele disse no Twitter dele, tá? Sobre essa questão do discurso, como que vai ficar. Que ele está falando muito do discurso livre, né? Então, traduzindo aqui livremente, né? Porque tradutores discordam entre si. O livre, traduzindo aqui, né? Free speech, o livre discurso, né, discurso livre, é a fundação de uma democracia funcional. E o Twitter é uma praça que possui importância vital para o futuro da humanidade, né, quando debatida, né? Ou seja, voltada para o debate. Ou seja, a questão do debate da humanidade, como que vai ficar? O Twitter tem essa essência, o que ele quer dizer. Disse Musk. Ele também disse, eu também gostaria de fazer o Twitter muito mais, um produto muito mais interessante,
com novas ferramentas, novos features, né? Novos features, novos acessórios, novas inovações, né? Fazendo os algoritmos open source, ou seja, públicos e abertos, tá? Aumentando a confiança, destruindo com os spams, os robôs, né? Spam bots, e autenticando todos os humanos. O Twitter tem um grande potencial. Eu olho para o futuro do trabalho que faremos com essa empresa e com a comunidade de usuários que nos permitam abrir isso, unlock it. Então, é bem interessante, porque assim, o que acontece? O grande quê da coisa que todo marqueteiro digital quer é o que o Google está pontuando no algoritmo agora? O que o Facebook está pontuando? Então, o profissional de social media hoje é um cara mais interessado nos algoritmos que pode existir, porque ele sabe o que manda aprender, o que manda sortar, como diz o caboclo, né? O que realmente vai para frente, o que fica por conta de algumas coisas e quais são essas coisas, né? E a partir do momento que você revela publicamente o que tem no algoritmo, porque assim, como que era feito até agora, pelo menos? Tentativa e erro. Tentativa e erro, você junta um aprendizado, faz estatística e aí você meio que decodifica o algoritmo. Você não sabe o que tem no algoritmo. O Google dá algumas dicas, o Facebook dá algumas dicas, falando, olha, se você não tiver um site que é bom em celular, eu não vou te dar pontinho. E ele vai falando. Se você não tiver uma comunicação relevante, não é legal. E aí entra a grande manipulação da coisa, né? As redes sociais levam os seus criadores de conteúdo para onde elas quiserem. Se elas disserem de uma hora para outra que agora é melhor investir em fotografia, os caras vão começar a entregar mais materiais estáticos do que vídeo, do que áudio, por exemplo, né? Ou se não, se é mais interessante para eles, de alguma forma, porque eles... até uma teoria da conspiração pode ser, mas os caras compraram uma fábrica de microfone, e é interessante para eles agora dizer que o áudio de boa qualidade é que a gente vai entregar mais para os usuários. Pronto, acabou. E aí você é obrigado a entrar na dança, né? A grande sacada é essa. Mas o Elon Musk, ele já era um cara atuante pra caramba no Twitter, né? Ele já postava muita coisa no Twitter e tal. Então já é um usuário aficionado, né? O heavy user, né? Exatamente, o tal do heavy user. Então ele já tinha essa história toda. É como você gostar de futebol e comprar o estádio para você, né? Você joga lá de vez em quando, você leva a tua galera, tem outros times, etc. Você começa, né, a comprar um espaço para jogar e agora você comprou o estádio, né? Se você vai fazer, não é só aquele cara que a hora que a mãe dele chamava para ele ir embora para casa, na nossa época, né, do campinho de futebol, acabava o jogo de futebol porque ele era o dono da bola, né? E ele não ia emprestar a bola para o resto que ficava. Já que eu tenho que ir embora, eu levo a bola junto e o jogo acaba com isso, né? Talvez não seja o caso do Elon Musk, mas que ele vai mexer nessa questão toda aí, como eu acabei de falar, ele é um cara tido como, e ele se auto-intitula um liberal, quer dizer, então ele vai tornar as coisas mais liberais, no sentido de menos amarras, né? Regras, toda rede social tem, vai ter, continuar tendo, qualquer coisa existe regra, né? Para qualquer jogo existe regra, e a rede social não é diferente. Ele vai ter as regras dele, mas talvez sejam mais abertas, mais transparentes, acho que essa é a palavra, né? E quando se tem transparência, é aquilo que a gente estava falando até hoje no intervalo da manhã da nossa aula. O Pablo comentou, né, falou o seguinte, falou, cara, ele está entregando para as pessoas o que as pessoas mais querem, que é um lugar onde podem, de fato, colocar as suas opiniões sem censura, sem amarras, sem tantas burocracias, vamos dizer assim, né? Censura vai ter, gente. Não tem como ser diferente, porque você não pode falar qualquer coisa, porque quando eu era pequeno, na sexta série, na aula de moral e cívica da professora Olívia, ela falou o seguinte, o teu direito vai até onde começa o do outro,
né? E aí ofender não é liberdade de expressão. Desculpa, essa é a minha opinião. Mas e você não vai poder ofender. Mas você vai poder falar sobre mais coisas, coisas que de repente você não poderia com um governo por trás, ou com uma oposição por trás, ou com marcas por trás, por grandes players manipulando a história toda. Essa questão da liberdade ela é muito complexa, porque a gente poderia fazer um programa só sobre liberdade, porque é muito difícil, porque por um lado eu acho que ele pode acabar soltando algumas amarras, né, que os produtores de conteúdo eles reclamam demais. Se você acompanhar no Twitter, não posso falar desse tema, não posso falar essa palavra, não posso... Se eu falar, não entrega. Se eu falar, não entrega. Aí a gente estava até conversando, o pessoal do Jovem Pan reclama. Se a gente faz uma reportagem jornalística sobre isso aqui, aí o algoritmo não entrega. Então, é um problema, entendeu? É um problema de dois lados. Tem o lado do produtor de conteúdo que ele reclama, ele quer mais liberdade, só que tem o lado da empresa também, que a empresa ela acaba ficando nessa encruzilhada. É uma coisa que eu acho que a gente não vai achar uma solução de cara, a gente tem que ir conversando até chegar na melhor fórmula. E eu acho que essa fórmula precisa ser discutida todo momento. Agora, é complicado por quê? Porque você tem uma política, uma visão do WhatsApp, Instagram, Facebook, da empresa Metaverso. Então, tipo, você não tem 3 empresas diferentes debatendo versões diferentes de ideia. Então, onde não tem diversidade, não tem democracia. Onde não tem concorrência, ninguém ganha com isso. Então, assim, às vezes as pessoas elas querem só pessoas que pensem igual a elas. Elas não entendem que quanto mais pessoas diferentes de você tem convivendo, conversando, quando você sai do teu cubículo e abre o teu coração, tua mente para ouvir quem pensa diferente de você e se cerca de forma educada para ouvir outras, sabe, você tem uma mente mais aberta para as coisas, não é tão fechado, você consegue, não que você vai concordar, mas você consegue ver por outro ângulo. Sim. Eu tava, não cabe qual produtor, em qual circunstância, mas eu acabei, o feed me entregou antes de vir para cá, meu feed me entregou desculpa fugir muito aqui, mas ele me entregou um formador de opinião falando sobre o assunto. E ao falar do outro lado, ele falava, esse outro lado quer isso aqui, não sei o que lá. Cara, não é o que o outro lado quer. Entendeu? Mas ele fala com o público assim e tudo, e é uma questão comercial. Então, o debate da liberdade é complicado. E eu acho que até na questão, algumas declarações do Musk que eu trouxe aqui também complicam, porque ele tem os seus opositores, mas é um pouco complexo você... Aquela história dele não se ajuda. Mano. Eu não queria ser o assessor de comunicação dele. Deve ser eu não queria, que é bem difícil. É mais fácil ser do Zuckerberg que não aparece. Então, é bem mais fácil. O Zuckerberg, quando ele é chamado, ele dá respostas muito boas, assim, quando ele vai lá e os políticos chamam ele para depor, ele já está pronto, né? Durante aquele problema que teve da crise do apagão do Facebook, do WhatsApp... Opa, desculpa aqui. Durante aquele apagão, a assessoria dele montou uma boa estratégia de comunicação e tudo. Não estou falando mal da assessoria do Musk, mas estou falando que é mais difícil aqui quando o teu cliente fala que isso aqui vai virar meme, tá? Quando o teu cliente não dá condições de você falar por ele, né? Ele quer falar por ele próprio e nem sempre é isso que é a melhor estratégia. É aquela questão, você quer preservar o nome do seu cliente, mas o cliente às vezes quer tomar outra decisão. E aí vão começar os memes, tá? Se prepara, já começou o primeiro, porque o Musk ele fez uma declaração bombástica, né? Foi hoje, inclusive, que ele falou que ele vai comprar a Coca-Cola e vai voltar a colocar cocaína. Vai comprar a Coca-Cola para voltar a colocar cocaína. Cara, isso foi muito pesado. Exatamente como ele já fez num podcast que ele fumou maconha num podcast. Inclusive, ele teve que vir a público e pedir desculpas, porque, inclusive, deu baixa nas ações. Por razões até um tanto quanto óbvias, né? Claro. Só que a partir disso, o pessoal vai começar com meme. Fizeram um meme dele falando: Now I'm going to buy McDonald's and fix all the ice cream machines. Tipo, agora eu vou comprar o McDonald's e resolver o problema consertar as máquinas de sorvete, né? E ele falou, ele respondeu, né? Foi hoje às 14 horas. Pessoal, escutem, eu não faço milagres, tá? Então, tipo... Quer dizer, ele é ácido, né?
E aquela história do poder, né? Se ele quiser comprar, talvez ele até consiga, mas do outro lado precisa, até eu falo isso nas minhas aulas, né? Para que o cara compre para que a gente compre alguma coisa, precisa dois lados da história, o comprador e o vendedor. Se não tiver o vendedor, você não consegue comprar. Se não existir o produto, você pode ter um desejo grande e não vai para frente. Então, lógico que ele vai brincar com isso. Ele é um cara visionário, é um cara extremamente inteligente, workaholic. Eu não sei se é verdade, mas eu estava lendo, ele vendeu basicamente todos os imóveis que ele tinha. Isso, quer dizer, já é um panorama que um cara desse vender imóvel, né, em Malibu, à beira da praia, por milhões, assim, né, vendeu pelo preço de mercado, mas vendeu, quer dizer, se desfez de imóveis, né, coisa que os nossos antepassados sempre falavam, né, que quem compra terra nunca erra, né, e o cara tá vendendo imóvel, e ele mora numa casinha... É uma casa daquelas que transportam, nos Estados Unidos tem um lance desse. Basicamente, o que a gente tem aqui na FATEC, que é um container, né? Container, mas o dele é desmontável. Daí ele desmonta e leva para onde ele quer, sabe? E é como se fosse um trailer, assim, tal. Muito aquém dos padrões que um bilionário viveria, né? Mas o lance dele é trabalhar, conquistar, fazer as coisas e tal, então... veja, não estou nem defendendo nem acusando, não estou nem dizendo que está certo, está errado, estou dizendo que é diferente, né? Não, mas é o estilo dele, tanto que ele divide a agenda dele, gente, em dias. Ele tem 2 dias da semana que ele trabalha na Tesla, tem 2 dias que ele viaja com os filhos, aí ele tem um dia que ele tira para ele e um dia que ele trabalha em outros negócios, que provavelmente nesse dia do outros negócios que ele vai ficar no Twitter. E ele não, é da SpaceX e outras. Lembrando que o complicado de você falar de Elon Musk é que você está falando do único cara que colocou um carro no espaço. Então, cara, Chevrolet, tá lá ainda, Ford... Tá lá ainda rodando. Não sei, né? Eu tenho meus problemas com alienígenas, tá? Eu não confio em alienígenas, tá? Os caras depredam fazenda, dirigem o veículo alcoolizado e quebram o disco voador aqui na Terra. Eu tenho meus problemas com alienígenas, tá? Então, eu não vou me surpreender se eles pegaram esse carro aí, ó, picaram a mula com ele, se sumir eu já sei quem foi. Tá? Exatamente. Mas, querendo ou não, como é que você supera um empresário que colocou um carro no espaço? O cara que já vende turismo espacial e já quer mandar o pessoal para Marte. O cara que na hora que deu o quiprocó lá na Ucrânia e na Rússia, a Rússia falou, estamos sem internet. Ele pega e libera todos os satélites e fala, tem internet, é à vontade, gente. Taca ali pau na internet aí, quer dizer... É um cara que promete um celular que não vai depender de Wi-Fi, porque esse vai ser o verdadeiro via satélite mesmo. E aí o Wi-Fi, vamos dizer assim, a internet vem do espaço, e você, aonde tiver, dentro do túnel, ou sei lá mais aonde, vai pegar a internet de graça. Quando o cara fala isso, já tem umas 200 armas apontadas para ele, dizendo, você não vai tirar o meu ganha-pão. E aí eu quero dizer, Oi, Claro, TIM, Vivo, como é que é lá nos Estados Unidos? Lá, a Telecom, a AT&T e os Cambal, né? Os caras estão preocupados, porque eles têm que pagar as contas também. Lógico. Hoje, cara, a gente fala isso em sala bastante, mas antes a coqueluche do mercado era vender ligação telefônica. Tinha uma promoção que era 45 centavos o minuto, você lembra? Eu lembro. Então você pagava para ligar, né? Eu sou de uma época que o celular era caro, o aparelho, a linha, a ligação, se você recebesse, você pagava, se você ligava, você pagava, quer dizer, tudo era caro, né? Hoje em dia, o que é caro? O caro é o pacote de dados que você paga porque ligação é gratuita, né? Ou seja, hoje as companhias de telefonia são provedores de internet, basicamente, né? Te dão a oportunidade de você acessar a internet no 4G, no 3G, agora vindo o 5G, o 5G, né? A operadora virou um provedor de internet, que a gente tinha antigamente, que te dava acesso à internet. Esses caras vivem disso e são
companhias gigantescas. Aqui no Brasil, a Claro hoje está entre as 15 maiores empresas do Brasil, e marcas relevantes. Então, quando um cara desse mexe num vespeiro desse, ele só pode esperar porrada. Agora, se ele mexe, é porque, né, passarinho que come pedra é que tem confiança na própria goela, né? Então inclusive a produção aqui mandou pra gente que uma das maiores empresas de comunicação dos Estados Unidos, né, a AT&T e a Verizon. Que tá na Fórmula 1, né? Tem patrocínio na Fórmula 1 e tal. Então, e é isso. E para encerrar esse bloco de falar de Musk, né? Must talk about Musk. Né? Ele chegou durante a guerra, além de fazer isso, né? A invasão da Ucrânia, ele chamou o Putin na porrada pela Ucrânia. Ele desafiou o Vladimir. Claro, a gente sabe que isso é uma jogada de marketing, né? Sim, lógico. Mas ele chamou o Putin para porrada. Então, assim, é surreal. Literalmente, né? Literalmente. Venha lutar comigo, não de homem para homem, né? Exatamente. Então, ele é um cara polêmico e, assim, o Twitter, é bem verdade, o próprio CEO já declarou em entrevista, o CEO do Twitter atual, está tendo algumas mudanças no Twitter. Eu acho que é muito, muito perigoso certas análises, tá? Eu acho que isso não é acadêmico, não é responsável de falar, aumentou os seguidores de fulano porque agora acabou a opressão. Tá, eu tô vendo muita coisa na internet que é interessante, a pessoa ela tira da cabeça dela e ela acha que é o Merlin. Então eu acho que há que se haver um pouco de cuidado. Mas esse é o problema da rede social, né? O cara fala o que é. Exatamente. Nesse sentido aí, a falta de filtro faz diferença. Então, viu? Essa é a questão, né? Tá só, vamos dar liberdade total, mas isso quer dizer, o preço da democracia também é lidar com situações desagradáveis. Exatamente. Eu sempre falo, a melhor tradução da democracia é o almoço de domingo. Tá lá todo mundo debatendo, difícil, né? Um debate complicado. Então, o próprio CEO, falando sério agora, gente, é claro que muita gente vai para o Twitter agora, porque o Elon Musk chamou a atenção. Então, vai mexer nos números, falando como especialista da área, vai mexer nos números, porque vai virar nova modinha. Porque o cara que colocou um carro no espaço botou dinheiro ali. Comprou uma rede social. Comprou uma rede social. Então vai mexer. Agora, o CEO do Twitter falou, olha, nós não sabemos como vai ser agora ainda, tudo, mas o que a gente pode falar que vai mudar para você. Vai aumentar o número de usuários, provavelmente ele vai injetar muito capital para ter outros features, porque uma coisa que a gente pode elogiar do Zuckerberg é que ele faz um excelente benchmarking. Então ele observa o que tem de melhor nas outras mecanismos e ele incorpora para os aplicativos dele. Incorporar ali se copia. Copia, né? Incorpora ali e cria junto. Então, por exemplo, o TikTok, hoje você tem o Reels, e o Reels está ganhando força. Você tem muito TikToker indo para o Reels. Tá, isso está acontecendo no mercado hoje. Exato. O Kawaii não pegou. Tentaram, mas infelizmente não é só questão de dinheiro. Não vai. Mas você tem, ele incorporou. Então, vários, até a própria integração entre os aplicativos. Mas é porque também o Twitter era uma gestão, entre muitas aspas, enxuta, porque é menos capital. Sim. Menos capital do que entra no Facebook, do que entra nos outros. Agora o Musk vai botar dinheiro pra caramba. Então, é muito provável que o Twitter estoure. Há uma expectativa, porque o CEO vai ter mais dinheiro. Então, se você dá mais dinheiro para o CEO tem como fazer mais coisa. É aí que eu quero chegar. Eu não sei se você concorda comigo, mas acho que concorda. É que, assim, quando se trata de muito dinheiro colocado num lugar, a única coisa que pode acontecer para o sucesso chegar é o tempo. É demorar um pouco mais. Porque vai bombar. Não tem como ser diferente, né? Porque o cara vai insistir na grana, mesmo por conta da resistência das outras pessoas, a não ser que ele vê que seja um saco sem fundo, como a gente diz, né? Só vai grana e a coisa não retorna. Ele é um cara polêmico e não é à toa que ele comprou uma rede social como o Twitter. Não é à toa. Ele não faz besteira, tá? Se você for ver a vida profissional dele, de como ele conquistou as riquezas dele toda, ele em nenhum momento faz besteira de tipo, quebrei ou comprei um negócio que não era para comprar, ou enfim. Então,
coisa boa em algum sentido vem aí, eu acredito. Agora, se é para a gente encerrar o bloco, né, eu queria que você desse a sua opinião, e eu vou dar a minha opinião sobre o Elon Musk. Eu gosto dele. Eu particularmente, eu gosto de colocar da seguinte forma. Nós temos grandes imagens na sociedade, temos pessoas, né? É claro que algumas não dá, porque algumas cometem algumas coisas que a gente não vai tolerar, como, por exemplo, Adolf Hitler não dá, entendeu? Não há condições, tipo, não é um monstro, não dá. Nós temos nossos limites de valores. Lógico. Agora, eu não acho que o Elon Musk ele é tipo um herói, eu não acho que ele é um vilão. Também não. Eu acho que ele é assim como, eu diria que para mim, a minha opinião sobre ele é que ele está no mesmo patamar do Carnegie, do Rockefeller, tá? Do JP Morgan. Ele está no patamar daquelas pessoas. O Murdoch lá, o que é o dono do New York Times lá, o Rupert Murdoch. O Rupert Murdoch, o Vanderbilt. Então, ele tá nessa vibe da galera. E ele percebe ali uma invenção estilo Gutenberg, estilo imprensa, que é o Twitter. Ele percebe a força de uma rede que hoje é utilizada por líderes de Estado, candidatos a poderes públicos e celebridades para se expressar. Então, eu acho que, se for para deixar uma opinião, acredito que ele vai ser analisado como um Rockefeller, tá? Como um Andrew Carnegie. Então, como até, sou um pouquinho brasileiro, né? Eu gosto, né? Como um Barão de Mauá. Pode ser. Então, o homem brasileiro, industriário brasileiro que foi mais rico que o Brasil. Né? Tipo, foi mais rico que a gente. E o pai da comunicação. Né? Um dos grandes pais trouxe o telégrafo. Exatamente, trouxe a TV. Né? Não, a TV foi o Chateaubriand, exatamente. Verdade. Perdão. Mas o telégrafo foi o Barão de Mauá, você tá certo. Podemos chamá-lo de um dos pais da comunicação, sim. Sem telégrafo, depois não ia ter rádio, assim por diante. E cabe, né? O rádio, apesar de ter sido registrado pelo Palotti, foi um padre gaúcho brasileiro, tá? Tá? Vamos. Né, aquela questão dos irmãos Wright, né? Eu sempre puxo lá, Santos Dumont, né? Vamos puxar para o nosso... Assim como os americanos puxam para os irmãos Wright, eu puxo para o nosso padre gaúcho. Lógico. Aí o que acontece? Essa é a minha visão. Eu acho que o Elon Musk ele é um cara que é muito cedo para criar uma opinião sobre ele. Vamos ter que ver ainda tudo que ele vai fazer na vida dele e vamos ter que estudar muito para entender esse cara. Eu acho que é muito complicado ter uma opinião agora sobre ele. Agora, o ponto é, ele vai mexer muito com os ânimos da política de todo mundo. Esquerda, direita, centro. Você não vai conseguir não falar algo sobre Elon Musk. Então, essa é a minha opinião. Se ele está fazendo isso com a intenção de jogar purpurina nele mesmo ou nas empresas dele, eu acho que está conseguindo. A gente muito embora a Tesla caíram as ações da Tesla. Mas essa coisa de cair, gente... Uma dica isso sobre é o movimento do mercado. Gente, investimento é questão de estômago e análise de 10 anos. Não dá para falar de uma ação sem investigar 10 anos o comportamento dela. Isso é que todo especialista financeiro vai te informar. Que o leigo vai comprar hoje e querer vender amanhã pelo dobro do preço. Isso não vai acontecer. Pode até ser que aconteça, né? Mas não é assim que funciona. Esse que é o esquema. Não, mas sem problemas. Agora, vamos falar para encerrar o que vai mudar, o que você pode fazer para o Twitter, nosso bloco final. Estamos chegando ao fim aqui. E lembrando, se você quiser mandar um feedback para a gente, webradio@unifatecpr.com.br ou @webradio-unifatec. @webradio-unifatec, nos mande um direct, porque eu sei que você não vai entrar no Facebook para mandar mensagem, mas se entrar também a gente te responde. Nem vai mandar e-mail. Você vai mandar um direct, que é muito mais provável, né? Mas a gente deixa, né? Vai que, né? Webradio, @webradio-fatec. Webradio Unifatec. Unifatec, muito Exatamente. bem. Muito bem. E aí nós vamos falar aqui da Carolina Lima. Uma coisa que eu acho muito interessante, que tem bibliografia sobre Twitter específica. E é uma brasileira, né? Legal isso. Eu puxo sardinha pro nosso país, eu gosto muito dele.
E a Carolina Lima... Tem até música sobre o Twitter, né? Tem aquela... O sertanejo universitário aí da vida, que, meu Twitter, não sei o que lá, né? Tem sertanejo, e também tem a famosa internet do Gilberto Gil, que é no website, na homepage, apesar que ninguém vai entender fora eu e você. É verdade. Então, olha só. Aqui, como você está vendo, tá? Como acabar com sua empresa em apenas 140 caracteres. Uhum. Aqui tem uma coisa muito boa da Carolina Lima. Ela tem podcast também. Eu não lembro aqui eu não lembro as redes sociais dela, tá? Não lembro agora de cabeça. Mas se você procurar Twitter Carolina Lima, tá? Formadora de opinião e tudo, você vai descobrir. Então, o professor pode dar uma folhada aqui, tá? Bom. E nós vamos debatendo aqui. Tá, primeira coisa que você tem que pensar antes de colocar a tua empresa, teu perfil no Twitter. Criar um perfil no Twitter é bom? É bom, para você poder monitorar. Quais são as trending topics? Então, quais são os assuntos mais falados do momento? E também você poder entender o que as pessoas falam. Ele pode ser uma ferramenta muito boa para você, como pessoa, monitorar opiniões, até inclusive grandes órgãos como Senado Federal, Itamaraty, Governo do Paraná, Governo de São Paulo, governo de todos os lugares estão no Twitter. E eles divulgam ali. Então sai um link com encurtador e você consegue. Então, como usuário, ele é interessante como fonte de informação para você monitorar. Opa, desculpe. As redes sociais. As redes sociais dela estão aqui, ó. Depois se você quiser perfeito. falar. E aqui, cara, eu folhei aqui e casualmente caí no que, ó, quero ser social media. E tem algumas coisas bacanas aqui, ó. Estar inserido em mais de 3 redes sociais, Baraná e tal. Pô, é um livro bacana esse aqui, para o cara que não fala só, pelo que eu vi, não fala rapidamente, não fala só sobre Twitter. Não, o Twitter é o principal, mas o Twitter ele é um apoio, né? Então vamos falar aqui, @CadWitter. CADYWITTER. Então tá aí, viu? Nossa homenagem aqui à nossa autora brasileira, porque somos acadêmicos, nos baseamos em livros e artigos, né? Exato. Então, a grande Carolina Lima. Então, falamos da pessoa física, agora vamos falar rapidamente de algumas coisas que a Carolina Lima nos ensina nos livros dela. No livro, que esse não é o único, tá? Uhum. Então, de acordo com a Carolina Lima, é muito importante você entender se a tua empresa tem maturidade para estar no Twitter. O Twitter, ele é uma rede de opiniões. Então, eu vou dar a minha opinião para você, vou dar a minha opinião para todo mundo, e se as pessoas gostam da minha opinião, a minha opinião vai ser retweetada. Uhum. Se você não tem uma opinião para colocar, quer fazer uma publicidade, né, que a gente chama de publi, tudo bem. Você tem o Twitter ADS, tá, que é o Twitter pago, e ele vai ser muito bom. Você vai poder anunciar ali, você tem formadores de opinião. Pessoal, quem frequenta Twitter? Galera que gosta de BBB, galera que gosta de futebol, celebridades. Então você tem todo esse métier. Agora, se você quer posicionar a sua marca, você tem que tomar cuidado. Tem um caso aqui mal sucedido que foi da OMO. A OMO, há alguns anos atrás, ela se posicionou a favor da ideologia de gênero. Que é uma questão, ela se posicionou a favor. Só que ela não conhecia direito o público dela. Uhum. E o público dela, boa parte deles, foi para cima deles. E falou, não vou comprar mais. Isso deu um escândalo. E eu consigo ver o pessoal de marketing da OMO falando, cara, vamos fazer uma ação de marketing 3.0? Vamos posicionar a nossa marca no Twitter? Vamos agir de acordo com os valores do que a gente acha? Uhum. E a intenção foi boa. Uhum, só que o Twitter, ele é cruel, cara. O Twitter ele é um mercado cruel. Não é para você ter medo, mas é para você ir com calma. Ela cita, inclusive, uma situação de uma empresa que a empresa, ela patrocinava um time de futebol, mas o gerente da empresa torcia contra esse time, torcia para um outro. E aí ele colocou lá, no Twitter dele, zoando o time da empresa que perdeu. Eu vi isso daí, acho que foi até um apresentador ou algo do gênero. Assim. Eu não vou contar quem que é o santo, só vou contar um milagre. Que o cara ainda pôs assim
Eu nem sei se é um palavrão. Não chega a ser um palavrão, mas enfim, um pi, né? Fulano de tal. Que agora Exatamente. Nós somos campeões, tipo assim. Exatamente. Né? E aí, o que adianta? No calor do momento, né? Da emoção da vitória, assim, né? E aí, o que acontece? Pô, mas a empresa que ele trabalhava patrocinava o time contrário. Uhum. Então, não era adequado ele fazer um negócio desse sendo gerente. Exato. Então, assim, a tua empresa tem que estar com a comunicação interna pronta. Então, assim, a partir do momento que eu vou pro Twitter, eu tenho que entender o seguinte. As pessoas, se você falar qualquer coisa, elas vão tirar print. Uma das coisas que o pessoal mais pede pro Musk é o botão de editar. Agora parece que saiu, né? Parece que vai sair o botão, ou já saiu o botão de editar a publicidade ali. Joia. Mas a galera tira print, não adianta. Você editar, você deletar, a galera tira print. Tem até sites que você consegue recuperar, não sei se o meio é lícito, tá? Uhum. Então não vou recomendar essa prática, mas que recupera post deletado. Uhum. Então a galera tira print, então o que você fala pro Twitter não volta mais. Não volta mais. É que nem o famoso caso da Cicarelli, né? Uhum. A gente sempre cita. A Cicarelli estava num momento íntimo com o marido dela, um paparazzi filmou, jogou na internet, ela processou YouTube, processou Google, mas YouTube e Google não conseguem tirar. Não. E o pessoal colocava de volta, eles tiravam, outra pessoa colocava. Sim. E assim por diante. Não tem jeito, entendeu? Por isso, quando você for fazer uma declaração no Twitter, eu recomendo, peça para um profissional de comunicação olhar para você. Eu acho que até o lance do editar é porque, assim, a gente tira pela gente, né? As nossas opiniões mudam com o decorrer dos anos, né? Com o decorrer dos tempos e tal. E se pode mudar de uma semana para outra, imagina um Twitter que o cara colocou lá há 2, 3, 5 anos atrás. Acabamos de ver que ele começou em 2007, então pode, tem aí alguns anos de estrada de Twitter, né? Para o cara chegar no ponto que chegou hoje. E lá atrás, há 10 anos atrás, o cara falou uma coisa que hoje a mudança, né, dos tempos e até mesmo a opinião do cara mudou. E ele pode ou excluir isso ou reeditar isso, né? Que é o fato de dizer, olha, nessa época eu pensava dessa forma e não penso mais. Eu acho que não há demérito nenhum em fazer isso. Porém, eu até comentei numa aula de jornalismo, a via de regra, quem levanta a bandeira é o primeiro que leva a pedrada. A gente não está dizendo em momento algum que você não pode levantar a bandeira do que você acredita. Não. Mas você tem que estar consciente disso. Exato. E a empresa, ela tem que estar muito clara com missão, visão e valores. Uhum. Se você, alinhada, né? Bem alinhada. Então, assim, se você só fez missão, visão e valores só para ficar bonitinho... Para pendurar na parede? Então não adianta. Então você tem que realmente entender a tua missão e cumprir ela. Então, aí vai para o ponto. Eu recomendo Twitter. Se você for fazer alguma promoção em Twitter, esse tipo de coisa, você vai ter que lembrar de não se meter evitar polêmicas, tá? Fuja de polêmicas, fuja desse tipo de coisa. Tem assuntos que você pode comentar, tem assuntos engraçados que você pode ver na Trending Topics. O desafio uma polêmica no Twitter. Se o vestido era amarelo ou se era verde. Essa é uma polêmica. Então, você poderia ter colocado lá na hashtag verde e amarelo. Não importa desde que você tome o sorvete Tatá. Exatamente. Entendeu? E aí, sorvete Tatá. Entendeu? Ui, perdão. Toda hora a gente bate no microfone, né? Mas eu acho que o que você coloca aí, talvez não seja só para o Twitter. Rede social como um todo, né? Quando a gente fala de ser paciente para dar resultado, de ser constante, de obedecer relevância e frequência, né? Ser relevante é uma coisa, é uma baita de uma dica para uma empresa, porque você pode pôr lá um monte de coisa que, se isso não for relevante para o seu usuário, para o seu cliente, não adianta nada, está lá mais um, né? Enchendo o servidor de hoje, Elon Musk, de coisas que não deveria, né? Então, é relevante para você estar na internet quando o
o Peter Drucker, não, do Marketing 5.0, meu Deus do céu. O Kotler. O Kotler, né? Ele fala que hoje o cara tem que nascer digitalmente, né? A empresa, ela nasce de forma digital primeiro do que física, né? Eu um pouco discordo dele, porque há empresas que vai ser negócio para ela viver no off, não estar na internet. Né? Porque às vezes o cara não vai conseguir suprir a demanda, esse cara não vai saber lidar com as coisas, então é melhor do que ele. É que nem o cara quando ganha na Mega Sena. Muita gente que ganhou na Mega Sena, ele depois de um tempo fica mais pobre do que quando do que ele era quando não, antes de ter ganhado. Né? Porque ele vai toda a grana e mais um pouco e tudo que ele tinha e o cara acaba na rua. Por quê? Porque vislumbra um mercado gigantesco digital, não sabe lidar com isso e acaba dando um tiro no pé. Então, a conversa, né, como dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. Né? A conversa é muito mais cautelosa de dizer, peraí, será que realmente eu devo entrar? Quando a gente diz assim, parece que a gente está dizendo um monte de outras coisas, né? Que a gente tem que estar no digital, não sei o quê. Tem que estar, beleza, mas não é para todo mundo. Digital não é para todo mundo. Canal de comunicação não é para todo mundo. O cara às vezes abre um canal de comunicação e não alimenta. O cara manda um WhatsApp para ele para comprar um negócio e ele responde 3 dias depois. Então não abra nenhum canal de comunicação, fica vendendo na tua prateleirinha ali que vai melhor. Né? Ou faz um fechado, como o WhatsApp, por exemplo. E nada de grupo. WhatsApp só você e os clientes. Sim. Agora, 2 dicas que eu estava dando uma olhada aqui para lembrar, que eu deixei aqui certinho, da Carolina Lima primeira dica, se você é uma microempresa e está entrando no Twitter, saque. O seu serviço de atendimento ao consumidor tem que estar funcionando. Por quê? O consumidor, ele vai para a rede social e ele te arrebenta. Uhum. Ele não tem dó. Uhum. Se você não tiver um saque. É o que eu acabei de falar, é o canal de comunicação. Que se você não alimenta, que se você não está lá para responder, não adianta abrir. Exatamente. Então, trabalhe o seu saque para você informar. A pessoa chegou no Twitter reclamando, você fala, obrigado pelo que você disse, olha, vou repassar o saque e mande um e-mail para eles neste e-mail aqui, faça contato com eles por este telefone. Tenha um saque. Porque se você tiver um saque... Nem que seja você que vai responder do outro lado. Nem que seja um e-mail que é você mesmo que está respondendo. Exato. Só um minutinho, eu vou chamar a pessoa desse saque. Pois não? Posso ajudar? Exatamente, né? História. Oi, tudo bem? Eu sou... Peraí que eu vou chamar o pessoal do saque. Pablo, vem cá. Oi, sou eu sou o Pablo, tudo bem? Mas é exatamente isso. Agora, tem que ter um saque. 90% dos teus problemas da marca vão ser o saque. É o serviço de atendimento ao consumidor. É verdade. Então, cria um saque, deixa ele bonitinho, pode ser um e-mail, pode criar um Gmail. Professor Pablo, eu não tenho tanto dinheiro, não importa. Cria um Gmail, coloca ali um Hotmail, saque loja de doces do Tatá. Uhum. E a pessoa manda o e-mail, você ainda coloca um e-mail automático. Recebi seu e-mail, em até 7 dias vou te responder. Uhum. Isso acalma o consumidor fica feliz. Lógico. Fica contente. Eu sempre digo o seguinte, quer aprender a vender, olha como você compra, né? Ninguém quer ser passado a perna, ninguém quer perguntar uma coisa e não obter resposta, ninguém quer fazer um mau negócio, né? E quando você não trata bem o seu cliente, é como você ser maltratado por outra marca que você gosta. Então, não adianta. Trate bem o seu cliente, pegue ele pela mãozinha, né? Leve até a sua loja. Se ele não gostar, explique e pergunte por quê. Ele não está gostando, se ele gostar, agradeça, é tudo uma lição de casa que a gente fala sempre, mas que vai continuar falando o resto da vida, porque é o beabá da história toda. E por último, a última dica que a gente vai dar aqui, a gente recomenda muito a leitura do livro, né? A última dica aqui, bem importante, se você quer trabalhar com Twitter na tua empresa, tá? Se você quer fazer isso, uma recomendação que a gente te dá. Separe um tempo diário para construir audiência de Twitter. Não me compra robô, não me cai nessas propagandas. Pelo amor de Deus. Vem aqui comigo que eu sei. Sempre tem um amigo do amigo. 5 mil seguidores em não sei quantas horas por R$100.
Cara, isso é audiência artificial. Isso vai estragar a tua comunidade. Teu marketing digital vai para o beleléu. Sabe por quê? E aí todo mundo fala isso, não explica o porquê. Porque esses caras vão cair uma hora ou outra. E aí o prejuízo de perder seguidores é muito maior do que o lucro de ganhar seguidores. Então você parece que está sendo relevante ao ganhar 50 mil seguidores e lá na frente você perde 50 mil e perde um monte de gente junto e fala, peraí, tá todo mundo saindo daqui, é que nem efeito manada, né? Você vem o estouro da boiada, os caras nem sabem por quê ou para onde estão indo, mas estão indo junto, né? E a hora que começa a sair, fala, eu também vou sair daqui, nem sei o que aconteceu. E tem um outro ponto também. A audiência artificial não gera engajamento. Isso. A palavra que você vai ouvir nos próximos 2 anos, todo o social media te falando é engajamento. Se não há engajamento, não há sucesso. Você tem que fazer o teu consumidor querer escrever alguma coisa. Uhum. Tu tem que fazer ele querer escrever alguma coisa. Então, esse é o segredo. Separa um tempinho por dia. Em vez de comprar essas fórmulas mágicas ridículas, separa 1 hora por dia. Pega um jovem. Se você tem uma microempresa, pega teu filho. Né? Você está pagando, né? Pega um estagiário de uma faculdade, fala com a gente, que a gente tem um monte de gente para indicar. Olha, tem muito estagiário que pode gerenciar ali esse engajamento. Ó. É isso aí. Temos um monte, né? Fala com a gente aqui, a gente conhece. É. Agora, ó, tem gente gritando ali, ó, tô pronto, né? Ele tá se oferecendo aqui. É isso aí. Porque esse cara estuda para isso e ele vai ter oportunidade de, pelo fato de não ter amarras, não ter vícios, né, fazer a diferença na sua empresa. Às vezes acha que o cara, não, mas o cara é novo, não manja nada, mas ele vai acabar estudando a sua empresa. O que, não estou desmerecendo outros grandes profissionais, muito pelo contrário, mas o que outros vão, de repente, usar fórmulas pré-prontas, né? E esse cara vai estudar a tua empresa e fazer por você. É claro que a gente está falando de uma microempresa, está falando de uma situação em ascensão. Claro. Uma empresa grande tem que contratar um profissional que já é formado, tem que contratar um super profissional para lidar com crises, com várias coisas. Né? O lance tanto da microempresa quanto da grande empresa é que, assim, o cara tem que se concentrar no produto, no serviço dele. Se você se concentrar em bater escanteio e sair correndo para cabecear, uma coisa ou outra não vai sair certo. Então, se o cara quer vender, quer anunciar, quer gerir estoque, quer gerenciar o financeiro, quer gerenciar não sei o quê, mão de obra, RH, escambau, tudo, desculpa, mas não vai dar certo. Então, às vezes, lançar a mão de um profissional aí que está aprendendo, etc e tal, é de extrema importância e vai dar um resultado muito legal, acredito. E é a coisa que a gente coloca, né? O engajamento é a mesma tática do Instagram que você vai usar no Twitter. Você vai encontrar outros formadores de opinião, que você vai montar o teu network, que são semelhantes a você. Por exemplo, eu tenho uma empresa de torneiras. Eu vou encontrar formadores de opinião de hidráulica, formadores de outras empresas de torneiras, outros do segmento, dicas de marido de aluguel. Eu vou procurar esse pessoal para eu ficar trocando com eles. Para eu ficar fazendo, eu faço um tweet e você me retweeta. E você vai criando o seu link building dentro do Twitter. Então, esse é o segredo. Analisa, vai no Google Trends, tá? Google Trends, tá? Para você que está digitando, né? Vai no Google Trends, olha quais são. Isso é até tática básica, tá? Tática básica de Vaynerchuk, de Brandon Kane e dos grandões do social media. Você vai pegar um assunto que está em alta e vai ver um assunto que se conecta com a tua marca. Se ele se conecta com a tua marca e está sendo falado no Twitter, aí você vai fazer um post sobre isso, um comentário, vai colocar um link de um conteúdo que você fez, ou vai gerando. E aí você vai articulando. O caminho é esse, é trabalho de formiguinha, todos os dias um pouquinho, e aí você constrói uma audiência fiel, que engaja, que você pode chamar. Agora, ficar comprando seguidor é ser Dom Quixote. Comprar seguidor é ser Dom Quixote, é ir atrás do moinho. Porque você não vai ganhar. E o lance é assim, né? Todo dia um pouquinho e um pouquinho todo dia.
todo dia, principalmente, né? Se é todo dia ou não, literalmente, né? Mas é sempre, eu sempre falo para meus alunos, né? O segredo da rede social são 2, ou 3, no caso, compromisso, relevância e frequência, né? Mas principalmente relevância e frequência, que é entregar no momento certo a coisa certa para a pessoa certa, né? Isso a gente brinca e tudo assim, mas isso vem do off, né? Sim, Isso sim, vem do sim, ponto sim. de venda. Entregar conteúdo, entregar produto bom, então vem do ponto de venda físico. Então, a internet só ajuda a corroborar com isso daí, mas, na verdade, você tem que entregar algo que seja bacana para o cara querer ver mais e ir atrás de você. Se não, né, você pode até entregar uma coisa muito legal, mas uma vez por mês ele esquece de você. Todo dia, com perdão da palavra, ele enche o saco, né? Agora, tem que ser legal, mas numa frequência que ele ache bacana e que ele não sinta tanta saudade assim, mas também não fique de saco cheio da tua marca, etc. Então, e o último adendo, só mais um. Conecte, como diz a nossa querida Carolina Lima, conecte conteúdo de outras redes. Fiz um negócio legal no YouTube, joga no Twitter. Uhum. Tem um texto bacana, joga no Twitter. Não é só comentário também. Você tem que ter algum conteúdo relevante para o teu público. Exatamente. Mas acho que era isso que a gente tinha para falar. Certeza. Queria agradecer ao professor Luciano Longo. Eu que agradeço por estar aqui com o convite. Espero que nas próximas a gente possa trazer até alunos, outros convidados. Não perca, porque a gente está com projetos bacanas aí para colocar em pauta aqui, em execução, de coisas bacanas aí para a comunidade, para o mercado como um todo. Acho que vai ser bem legal. Perfeito. Professor Luciano, suas considerações finais, por favor. Cara, sejam felizes, façam as coisas certas. Eu acho que a grande sacada da rede social hoje em dia é que você tem uma resposta muito rápida, menos rápida do que muita gente quer, infelizmente, porque às vezes o cara acha que entrar na rede social é da noite para o dia que ele vai ter sucesso. Acontece, mas não é a via de regra. Então, tenha paciência, invista, a coisa dá certo, né? Como eu falei, relevância e frequência são as dicas de ouro aí para toda e qualquer empresa. Perfeito. Antes de encerrar, minhas considerações finais são essas, são muito semelhantes ao professor Luciano. Construa um tijolo de cada vez. Isso. Você não precisa ser o expert máximo do Twitter ou de qualquer rede. Você só precisa ir aprendendo um pouquinho de cada vez. A internet está cheia de conteúdos bons. Se você digitar como usar o Twitter, vai ter 1 milhão de pessoas te ensinando. Então, aprenda um dia de cada vez. Se você for mais velho e estiver acompanhando esse podcast, fala, não, para mim não dá, eu sou muito mais velho, eu não vou... Toda tecnologia é difícil no começo, até para quem é jovem. Sim. Tá? É que você tem a impressão de que é mais rápido porque você não vê o momento que eles estão se batendo. Você só vê o momento que eles acertaram. Uhum. Então, todos nós temos dificuldade com tecnologia. É só uma questão de prática e de aprender o nosso jeito de fazer as coisas. Boa. Então, agradecemos pela sua audiência. No Unifatec acontece especial, aliás, Unifatec especial do Twitter. Produção me corrigiu aqui, grande produção. Especial do Twitter. Né? Deixamos registrados, então, aqui as nossas opiniões, as primeiras impressões sobre uma mudança que pode revolucionar todas as redes sociais no planeta nos próximos meses até 2023. Muito bom, agradeço o convite, Pablo, agradeço a produção que está aqui, nos ajudou bastante, e até a próxima aí. Sejam bem-vindos para a próxima. E não esqueça, tá? Dê o like, curta, compartilhe, clique, ative sininhos, tudo que você puder fazer de bom, faça. Boa. Até a próxima. Valeu.